Por sua palavra, o universo permanece no lugar. Nele todas as coisas convergem. Nos tornamos um só corpo quando entendemos que a unidade é ser um com Deus, antes de sermos um com nossos irmãos. Somos diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo. Caminhamos numa mesma direção para alcançarmos coisas maiores. Ele nos une. O nosso Senhor Jesus, Ele é a própria expressão perfeita da unidade. E a sua revelação ao mundo requer que também sejamos um. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Quando comecei uma igreja ali também foi bravo, que a gente começou, era uma pecinha pequenininha ali, até eram os viveiros de passarinho que tinha ali de material, eles desmancharam mais ou menos o tamanho dessa sala aqui. Aí o homem, quando vendeu para nós, aí ele disse, tem esse terreno aqui, mas tá com isso aí. Aí a gente deixou aquilo ali e tinha uma casa velha, a gente fazia os cultos ali, nós fazíamos um sopão ali, distribuía para a vila ali. Era a vila muito pobre ali. Hoje, graças a Deus, pode dizer que são ricos, porque era bravo. E aí a gente começou a igreja ali, daquele pouquinho, aí a gente fez um pedaço, o pastor José fez um pedaço da igreja ali, um pavilhãozinho ali, e aí o pastor Luiz depois comprou mais, não sei se 2 partes mais para o lado da direita. Aí ele comprou os dois ali, e aí foi construindo, que depois a gente fez tudo. O José trabalhava na Ceasa, mas ele empregava o dinheirinho dele também em tudo ali na igreja, né, quando a gente começou. E aí a gente economizava também bastante, né. E aí sei que fizemos ali, depois o pastor, então, comprou mais ali, que hoje a igreja grandona aquela ali foi construída por pastor Luiz. O nosso ministério, ele começou quando fomos convidados a ser vice-presidente da igreja. Até então nós estávamos no ministério como ajudadores, ora num departamento, ora no outro departamento, e sempre estávamos ali como ajudadores. Aquele que está na caminhada do Senhor, ele não pensa naquilo que Deus quer fazer. E quando ele vê, ele está ali, na vontade de Deus. Uns anos antes, quando faleceu o pastor titular na época, meu sogro, um pastor que veio fazer uma campanha conosco, um amigo dele, que viajavam muitos para as convenções, eram muito próximos, e a gente chamou então para ele vir trazer uma palavra. E por muito tempo ali no altar, ele chorava e dizia, esse ministério é de geração em geração. E ele disse, eu não estou conseguindo pregar, porque Deus só manda dizer isso. Esse ministério é de geração em geração. Teve uma campanha na igreja, e aí veio o pastor lá de Minas Gerais, e aí ele teve a revelação que ele foi lá no banco onde o pastor estava e disse para ele que ele ia ficar no ministério ali. Mas um dia eu fui chamado para ser vice-presidente da igreja. Num primeiro momento, é natural que a gente entenda que não é para nós aquele cargo. Relutei para não pegar o cargo, até por uma série de outros motivos. Queria só trabalhar assim como o professor de escola dominical, coisa assim, mas quando Deus escolhe, né, não adianta. Né? Mas o meu sogro, que era pastor na época, ele disse, é você, Deus te chamou, e tu fala com ele, e ele vai te revelar que ele está te chamando para ser vice-presidente da igreja. E de fato, fui orar e
tive a confirmação de Deus que esse cargo era para mim, e então cheguei até ele e disse: Deus confirmou, eu estou aqui como um soldado para ser o vice-presidente da igreja. Mas ele pegou e disse assim, ó, quando terminou a campanha lá, ele disse assim, olha, vocês orem bastante pela igreja, pelo alicerce da igreja, que era o pastor, né? Porque alguma coisa ele me manda eu alertar para orar pelo alicerce da igreja. Aí, mas a gente não entendia, naquela época a gente não entendia muito direito, porque como é que era. Hoje não, a gente já entende que o alicerce é o pastor, as colunas é os obreiros, né? É a igreja. E a gente orou tudo, mas orou do nosso modo, né? Da onde a gente esperar que era o que ia acontecer. Não sabia eu que, assumindo aquele cargo, logo depois ele viria a falecer. E então, num belo dia, que ele iria sair de férias, ele fez uma oração tão profunda em cima do altar, como nunca tinha feito, dizendo: hoje eu entrego o cargo nas tuas mãos, de presidente da igreja, pastor deste rebanho. E se eu voltar de férias, eu reassumirei. Se o Papai do Céu não permitir que eu volte, então você continua sendo o pastor deste rebanho, até que ele, Deus, diga que não é mais. E assim estava declarado o meu ministério. Porque logo depois, naquele tempo de férias, ele não retornou das férias, simplesmente veio a falecer, veio a óbito. Então entendi que realmente se confirmou que aquele ministério, que ele até ali trouxera com ele praticamente 15 anos sendo pastor à frente deste rebanho, ele entregara naquele dia nas minhas mãos. Então criei que Deus estava colocando, que isso não era uma vontade dele, mas do Senhor, e assim começou o nosso pastoreio, como pastor da igreja. Para mim, essa fase foi uma fase muito difícil, por ser filha de pastor, por ter filhos pequenos. Eu entendia que o ministério, o chamamento era dele. E na época nós fomos num aniversário de 15 anos, onde a avó da menina, ela era filha de pastor, é filha de pastor, onde a avó da menina era de São Paulo, mora em São Paulo. E a senhorinha, bem idosa, chegou e disse para mim: minha filha, o ministério do teu marido nem começou ainda. E você tem que se preparar, você tem que estar atenta para o que Deus tem para você, para os dois. E esse ministério é um chamamento de Deus, vocês dois vão fazer a obra de Deus. E ali, né, tempos depois que assumiu a igreja, depois que Jesus curou as minhas feridas, ali eu entendi. E sempre lembrava, a profeta do Senhor disse que o ministério é para nós dois. Aí teve um tempo, uma hora que Deus falou muito forte comigo, me colocou no meu coração, chorei muito e entendi que o ministério é para nós dois, não só ele como pastor. E assim iniciou o ministério meu, junto com meu marido, pastor Luiz dos Santos Gonçalves. Então veio o desafio de começar um novo ministério. Aquele ministério que o sogro me dera e passara para mim o cargo, então veio com o tempo um desafio de mudarmos de ministério. Na verdade, nós fomos convidados a sair do ministério, ou entregávamos a obra e iríamos abrir uma obra fora do estado, aguardando em casa, ou então, aonde nos fosse determinado, numa segunda oportunidade, dentro da região. E é natural que, quando se recebe uma incumbência, a gente ore antes para ver se aquilo é de Deus. Até porque
quando nós assumimos diante de Deus, a gente se coloca à disposição, aonde Deus enviar, aonde Deus mandar. E a gente vê na Bíblia muitas passagens que coisas aconteceram para que as pessoas fossem parar no centro da vontade de Deus. E isso sempre pesou no nosso coração. Esta é a vontade de Deus. Se esta é a vontade de Deus, então nós simplesmente entregaremos tudo e iremos para onde assim nos enviarem. Mas na oração nós recebemos a resposta que isso não era Deus nos conduzindo. Mas foi muito forte a palavra que o Senhor nos deu, que está no coração. Aquele que vê o lobo vir e foge, a Bíblia diz que ele é mercenário, mas que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E partindo desse princípio da palavra de Deus, que aquilo não era vindo do Senhor, mas de homens, era uma perseguição humana, era uma vontade humana, e não de Deus, então entendemos que era momento de proteger o rebanho. E nós falamos e nos reunimos com todos os membros e falamos a eles a nossa decisão de sairmos e criarmos um ministério, mas que todos estavam liberados, quem quisesse ficar naquele ministério, que ficasse, mas eu estava saindo, e aqueles que quisessem me acompanhar para um novo ministério estavam sendo convidados. E para minha surpresa, quase que 100% daqueles que estavam ali aderiram e prontamente seguiram um novo ministério. Então ficamos por um ano mais ou menos naquele prédio, até que viesse uma decisão judicial para nós sairmos. Oramos a Deus quando veio a decisão judicial, quando o juiz veio até nós, dizendo que ele estaria ali para nos despejar em tal dia, em tal horário. Nós fomos comunicados. Nós oramos a Deus e o Senhor disse que não era para recorrer, que era para entregar tudo, porque Ele estava cuidando de nós. E assim foi feito, negociamos tudo, devolvemos o que tínhamos daquele ministério, os valores que tínhamos, e partimos para um desafio, para um novo ministério, para uma nova caminhada. E até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Eu achei que não podia a gente ficar sem nada, né? Claro que eu senti triste, ele passava por ali e dizia assim, poxa, a gente lutou tanto, a gente, assim, orava bastante, né? Sim. Ai, deixa eu parar um pouquinho. Foi com muita oração ali. Quando nós ficamos sabendo, foi uma mistura, né? E agora, com amém, vamos nessa. Né? Porque não era uma certeza humana, mas espiritual, a gente sabia que Deus estava no controle, até porque nunca o pastor fez algo que não fosse debaixo de oração. Por Deus. Até ele não chegou para nós dizendo vamos sair, né? Para a gente que era do meio da equipe de trabalho, os pastores, nós tivemos um tempo de oração e durante aquele tempo ele disse vamos orar e ver o que Deus tem. Não foi uma decisão humana e nem algo da noite para o dia. E eu, há 3 anos antes de tudo isso acontecer, eu tive um sonho, e eu não sou uma pessoa de sonhar. E quando eu sonho, sei que é Deus que está falando comigo, e aquele sonho fica na minha mente. Sonhava que, ao lado da igreja onde estávamos, tinham os escritórios. E aí, no escritório, de dentro da igreja, corria uma água limpa, atravessava o terreno,
depois passava pela frente da igreja, aquela água muito limpa, e só que eu olhava para aquela água e aquela água estava lotada de peixes grandes e peixes pequenininhos, mas todos eles muito felizes, muito alegres, e em direção passando pela frente da igreja. Quando o povo decidiu, e é uma das coisas que mais me magoou, mais me chocava, mais me preocupava, é que sempre amei esse povo, porque são pessoas que a gente praticamente se criou junto, andou junto, no tempo lá do pastor sendo meu pai, então era famílias, muitas famílias. E quando aconteceu do povo resolver, nós fizemos um ato profético saindo de dentro da igreja, o pastor fez, eu lembrei do sonho, e o povo saiu estrada fora, indo para o novo prédio, naquela mesma direção daquele sonho, e do sonho, né, que Deus tinha me dado. Ali eu lembrei do sonho, porque fazia 3 anos que eu tinha acontecido esse sonho. Aí eu entendi que Deus estava nesse negócio e fiquei muito feliz, feliz mesmo. Acabou as dores, acabou tudo, porque Deus estava nos levando com esse rebanho, né? Peixes grandes, peixes pequenos, mas todos eles muito felizes. E foi assim que iniciou a nossa vida da UPC. Para mim foi ali, foi a alegria do povo, o povo cantando feliz, e o prédio, as coisas, a gente entendeu, tudo foi oferta dado para aquele ministério. Então ficou lá, aquele ministério ganhou porque foi uma oferta, e Deus está nos proporcionando novamente, estamos pagando o nosso terreno, o terreno da UPC, e com certeza vamos construir o templo para adorar o Senhor neste templo e futuramente para as próximas gerações adorar o Senhor nesse templo, né, Comunidade Evangélica Unidos por Cristo. Quando nós fundamos, quando foi fundado o Ministério Comunidade Evangélica Unidos por Cristo, é algo que Deus já tinha colocado em nossos corações há anos atrás, né, quando nós estávamos no grupo de louvor e decidimos colocar um nome para o grupo de louvor, né? Foi feita uma votação e naquela época o nome que surgiu foi Unidos por Cristo, né? E o Ministério de Louvor, então, a partir daquele momento, saiu como o nome Unidos por Cristo. Tá? E depois, com o tempo, veio também o Ministério de Dança, também com o mesmo nome, Unidos por Cristo, ou só a sigla UPC. Né? Então são algo que Deus já estava colocando já em nossos corações, amadurecendo, né, esse propósito, até que surgiu realmente a Comunidade Evangélica Unidos por Cristo. Quando o pastor achou que tinha que ter uma bandeira na nossa igreja, que tinha que levantar uma bandeira para formar uma igreja, e o Senhor deu a palavra para ele que estava em Timóteo ali, que daí ele buscou Unidos por Cristo, a gente levantou em oração. Todos os guerreiros de oração, aqueles que permanecem até hoje, foi unidos, se unificaram como a igreja é, Unidos por Cristo, né? E essa caminhada foi de batalha, muita batalha mesmo, muita oração. Graças a Deus que nós conquistamos esse ministério, dentro do propósito de Deus, e essa é a confiança que nós temos dia após dia, que o Senhor é conosco e Ele é a nossa bandeira. Para nós, o momento de transição no ministério foi algo muito natural. Nós já conhecíamos há um bom tempo o trabalho, né, do pastor Luiz, da pastora Beatriz, e para nós foi uma mudança que nós aceitamos com muita naturalidade, assim, de estar com eles, de continuar participando, porque é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso lar ali, é o lugar que Deus nos colocou, e nós desde sempre entendemos isso. A gente ficou um pouco apreensivo, sem dúvida nenhuma, porque foi aonde nós se convertemos no ministério que nós estávamos, mas saímos com uma grande perspectiva, né,
de um novo ministério, de um mover de Deus em nossas vidas, né? Para que a gente pudesse continuar buscando o Senhor em conjunto. Nós tínhamos um vínculo muito forte com os pastores, né? Que hoje são nossos pastores, né? Então a gente acompanhou, mas eu creio que foi pela direção de Deus que foi fundado o novo ministério, né? Porque confiamos no nosso pastor, sabemos que é uma pessoa que busca em Deus em primeiro lugar para tomar as decisões. E não tinha como nós fugir dessa caminhada em conjunto. E estamos até hoje, né? E Deus tem nos abençoado. E por isso nós aceitamos esse desafio. Ele não é fácil, porque você encontra muita adversidade, muitos pensamentos diferentes, muita imaturidade na caminhada, pessoas que querem conduzir você, pessoas que querem dizer o que fazer, pessoas que querem apressar a obra, e elas estão num crescente, e a gente tem que ter muita paciência para unificar não só as ideias, não só os ímpetos, não só as vontades, e aqueles que por causa disso resolvem desistir da caminhada, acham que está demorando, acham que não é bem assim. Mas tudo isso, na verdade, Deus vai treinando, nos treinando em outras áreas, em outros lugares, em outros afazeres, para que quando cheguemos a essa liderança ou a este lugar que Ele quer, já estejamos preparados com a maturidade suficiente, com o entendimento suficiente, com a paciência suficiente e com a direção e o saber esperar em Deus, que é algo muito difícil para muitos, saber esperar em Deus. A verdade é que a obra é do Senhor. É Ele que comanda, é Ele que faz, é Ele que realiza. Não somos nós. Nós somos meros servidores do Senhor. Somos ferramentas na mão do Senhor. Portanto, é Ele que dá todas as diretrizes. É Ele que chama, Ele que supre, Ele que capacita. E a cada dia, e a cada etapa, e a cada momento, Ele vem suprindo, Ele vem capacitando, Ele vem direcionando. E isso para nós é muito importante, essa dependência de Deus. Porque nós temos que ouvir dEle para passar para a igreja. Então, isso é um caminhar. O povo precisa saber que Deus fala, que Deus orienta, que Deus é o Senhor da obra e que Ele tem o seu tempo para todas as coisas. Os pensamentos dele não são os nossos, e muito menos o caminho dele. Por isso eu digo, eu não esperava estar presidente de uma igreja, eu não lutei para ser um presidente de uma igreja, eu não fui diante de uma liderança e disse, eu quero ser presidente de uma igreja. E hoje eu digo, eu estou presidente de uma igreja. Eu não sou, eu estou, porque Deus me colocou por este tempo, e eu não sou eterno. Eu também vou passar. E Deus certamente preparará outro, porque esse nosso ministério é de geração em geração, Deus já tem o da próxima geração. Então eu só tenho que cumprir o meu tempo, para que no tempo de Deus outro leve esse ministério aonde o Senhor quer que ele vá. Portanto, é assim que eu penso. Esse ministério é do Senhor. E todo aquele que acha que não, vai chegar lá na frente e ele vai saber verdadeiramente esse ministério é do Senhor. E todos aqueles que lutam contra esse ministério estão lutando contra a vontade do Senhor, porque é dele, não é do pastor Luiz, não é da pastora Beatriz, não é de uma família, é do Senhor. Estamos ali até que o Senhor diga que não mais. Ele é o Senhor da obra. Nós, além de ter a família assim, na direção de Deus, a gente também tem o ministério e gosta, como sempre, de contribuir para o crescimento desse ministério. Estamos sempre jejuando, orando juntamente com os pastores, e o nosso ministério é um ministério, sempre foi direcionado para o ensino da palavra. Tanto é que a gente teve uma época que fizemos muito evangelismo nas escolas curriculares, e algo que eu lembro, uma vez eu
eu estava prestes a sofrer um acidente e o Senhor me livrou. E no outro dia o pastor me perguntou para mim, o pastor Luiz chegou e me perguntou: irmão, o que é que houve ontem lá pelas tal hora, se não me engano era 15h30, que Deus me levantou para orar por ti. Daí eu contei para ele, foi algo assim de Deus mesmo, que eu estava dirigindo numa estrada de barro, escorregadia, que estava chovendo, e tinha um penhasco e tinha um barranco. Eu puxei o carro para o barranco, bateu, e depois, mas consegui chegar em casa e tudo. Daí, depois eu levei no mecânico, quebrou a barra da direção do carro. Então, foi algo assim, foi por Deus mesmo. Eu tenho muito a agradecer por tudo isso. Então, a gente vê que a gente tem, assim, uma comunhão, realmente. Isso é uma das poucas, um breve testemunho, mas tem muito mais, né, que a gente, se fosse contar, não daria tempo. Eu estando na igreja hoje com meus filhos e a entrega que eu estou tendo hoje e recebendo, isso está sendo grandioso para mim, né? E a nossa igreja está sempre buscando o avivamento, né? E hoje é o que a gente espera de todo mundo, né? É o avivamento. E eu estou recebendo o Espírito Santo, assim, a presença dele para mim está sendo grandiosa. Eu sempre me emociono nisso, porque eu e minha família estamos aqui. E eu sempre quis isso, né? Então, eu tenho me entregado e tenho recebido do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por estar aqui, por estar nesse ministério. E para mim isso é tremendo. E o que eu quero ver é toda a nossa igreja buscando o Espírito Santo e recebendo. Então, assim, é tudo que eu tenho aprendido como empresário, como pai, família, eu tenho aprendido ali na igreja. Tenho aprendido como servir, como ser como pessoa. Mudei muitos hábitos meus. A vida, né, vai nos ensinando a cada dia, né, a gente tenta viver o melhor que Deus tem para hoje, para nós. Então a gente tem assim, tentado passar isso para nossas filhas também. E a cada dia a gente tem aprendido, né, com nossos pastores, com a palavra. Sempre, né, o que é pregado a gente busca para ver realmente se está no contexto da palavra. Aprendemos isso com o nosso pastor, né, e isso tem nos fortalecido muito, né. Tem nos abençoado, tem nos mostrado a cada dia como devemos agir e ser, né? E como devemos servir ao próximo. Né? Esse tempo que a gente está, né, diante do Ministério de Casais, na liderança do Ministério de Casais, foi um tempo de aprendizado, um tempo de novidade para nós, e nós estamos muito felizes, né, participando dessa família UPC. E cremos que com certeza Deus tem o melhor para nós nesse ministério. E agora, nesse novo tempo, né, trabalhando com as mulheres, é algo que tem me alegrado muito, é algo que tem acendido uma chama dentro do meu coração, porque eu creio sim que Deus tem levantado mulheres para este novo tempo, mulheres debaixo da visão espiritual, mulheres, como a Bíblia diz, mulheres sábias, edificadoras, mulheres valorosas, virtuosas, né? E é um novo tempo e nós mulheres temos que nos encaixar dentro disso, temos que ser bênção para os nossos lares, bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa comunidade, bênção para aqueles que nos cercam. E eu só posso me alegrar e dizer que Deus é bom em todo o tempo. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e agradecer por tudo que Ele vai fazer pelos próximos anos que vão vir, que eu tenho certeza que vão ser de grandes bênçãos. Eu me sinto alegre de poder fazer parte desses 10 anos da comunidade Unidos por Cristo. Hoje, né, exercendo um pouco o papel, trabalho ali de obreiro e principalmente também no trabalho com os jovens, né, adolescentes ali da nossa igreja, onde a gente crê que é o futuro da nossa igreja, né? Nós trabalhamos hoje com os jovens, adolescentes, já tem algumas crianças também que estão frequentando os cultos, alegres, contentes. E a gente tem visto uma geração aí que está vindo sedenta pela presença de Deus. Então nós, equipe de trabalho, nosso papel sempre é focar em apresentar este Deus que a gente crê, porque a gente entende que eles são o futuro
da nossa igreja. E eu fico muito feliz de estar participando, de estar podendo comemorar com a igreja e também poder acrescentar, para que ela não dure somente mais 10 anos, mas que ela venha durar muito e muitos anos pela glória de Deus. Os próximos 10 anos, a esperança dos próximos 10 anos, nós já ter a nossa sede própria, se Deus quiser. A gente continua orando nesse propósito e com Deus nós vamos alcançar essa vitória aí, que além das outras que já alcançamos nesses 10 anos, foi muita batalha, muita guerra e muita conquista também. Muita conquista, claro, e eu acho que essa outra conquista para esses outros 10 anos, essa nossa sede lá vai ser de boa para conseguir em Deus. Nós, na verdade, temos trabalhado naquilo que o Senhor quer. No nosso coração, nós temos um projeto para um templo para a capacidade de 1.200 pessoas. E temos também um prédio com 4 andares, onde nós teremos muitas salas de ensino, de estudo. E ali contempla também os nossos estúdios, tudo aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Nós projetamos, já ganhamos a planta, já começamos a desenhá-la, já ganhamos do Senhor a área, estamos pagando, é uma área bastante significativa, grande, o que nós levamos 30 anos no outro ministério para conquistar, hoje nós temos 3 vezes mais em área. Cremos que o Senhor está diante desta obra. Então, nosso projeto é de construção. E cremos que há um tempo de transição para que saiamos deste lugar que nós estamos até o lugar que o Senhor tem preparado. Ele passa pela maturidade da igreja, passa pela unidade da igreja. E Deus tem trabalhado nisso. Nós vimos hoje uma equipe coesa, que trabalha, que quer ver crescer. Nós temos algumas gerações dentro da igreja, todas elas com o objetivo de ver a igreja crescer, cada uma se desenvolvendo na sua área, cada uma procurando fazer o melhor, o seu melhor, dar o seu melhor, isso nos alegra. Então eu creio que estamos nos aproximando do começo dessa construção. Teremos novidades aí pela frente, Deus já tem nos mostrado que portas serão abertas. Então estamos confiando nesse revelar, nesse agir de Deus. Com esses 10 anos que estamos comemorando, nós sabemos que Deus tem projetos, Deus tem propósito. E é como uma onda. A onda vem, passa, vem outra, às vezes maiores, às vezes menores, mas ela vem e ela continua. Eu creio que essa onda, esses 10 anos, é uma onda. E nós começaremos uma nova onda de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade e de avançar. Eu creio que há promessas de muitas almas que virão e nós estamos crendo nesse mover de Deus, nesse avivamento que está chegando. Estamos crendo que Deus está sacudindo a nossa nação, transformando a nossa nação, nossa cidade, nosso estado, enfim. Nós cremos naquilo que Deus está trazendo para este tempo. E precisamos nos preparar, é claro. Hoje, a nossa cidade onde nós estamos e para onde vamos, não há templos que comportem o número de pessoas que serão trazidas pelo Senhor. Por isso, outros ministérios estão se levantando, outros ministérios estão ampliando, e nós somos daqueles que estamos ampliando, para que possamos receber estas almas que o Senhor vai trazer. Porque a Bíblia diz que o Senhor acrescentava as almas que haviam de se salvar. E eu creio que vai haver um acréscimo de muitas almas nesse tempo trazido pelo Senhor para as suas igrejas. E nós seremos também
abençoados neste tempo. Para mim, o tempo sempre estive no meu coração. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, a forma é de Deus. E sempre me preocupei em estar no controle e na vontade de Deus. Eu sou muito grata a Deus pelo povo que Deus nos deu. Eles me ensinam ainda muita coisa aprendi junto com as irmãs, com os irmãos dessa congregação. Deus nos trouxe mais vidas, mais pessoas, alguns saíram, mas a palavra de Deus ficou. Eu sempre tive o ministério de criança e entendia que para mim era o ministério de criança e pronto, né? Escola bíblica, mas Deus levou mais além. Levou, e eu fico muito feliz com Deus por poder ser usada dentro dessa comunidade, fazendo a obra de Deus. Quando um irmão recebe a cura e é instantânea, aquilo ali enche o nosso coração de alegria e de paz, porque Jesus está nos usando, Jesus está fazendo a vontade dele dentro dessa comunidade. Então agradeço a todas as irmãs, agradeço a todos os irmãos por fazer parte da nossa família, família UPC. Agradeço de coração, sou grata a cada um que trabalha, seja lá na rua, seja como diácono, diaconisa, as irmãs que arrumam a mesa da ceia, o pessoal que cuida da limpeza da igreja, todos, música, enfim, todos, sou muito grata a Deus e grata a cada um de vocês por fazer a igreja crescer, por fazer a igreja estar como comunidade evangélica unidos por Cristo. E o amor que cada um tem quando chega uma visita. E cada um recebe, é uma recepção abençoada. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Deus por todas as coisas. Como a pastora Beatriz falou, nós somos gratos por todos aqueles que o Senhor tem levantado nesses dias. Nós vimos uma equipe trabalhando, uma equipe que está unificada, uma equipe que está se ajudando, uma equipe que está buscando entender uns aos outros e ser participativo. E nós entendemos que quem faz isto é Deus. Então hoje nós temos uma geração que está se somando, um grupo que já estava na igreja também se ajudando, e para nós isso é a mão de Deus, né? A mão de Deus vai trazendo o mesmo espírito, vai colocando pessoas com o mesmo sentimento, o sentimento de fazer a obra e fazer o melhor. E graças a Deus por essa equipe que hoje Deus tem levantado dentro do Ministério UPC. O que eu vejo para os próximos 10 anos? Eu às vezes me paro a pensar na construção, muitas plantas, muita decoração e assim um povo alegre, feliz, andando para lá, andando para cá, fazendo a obra de Deus e as pessoas vindo, acrescentando. Então, um povo alegre como eles já são, como vocês são, alegres. E eu convido, irmãos, você a orar conosco, não ficar só no sonho, cada vez mais orar pela construção da nova casa que vamos adorar o nosso Deus. Então nós temos que nos empenhar mais também junto com o pastor nessa comunidade que somos. Há uma união, há uma alegria, há uma família, há uma família. Mas Deus tem mais pessoas para acrescentar à nossa família UPC. E eu acredito nessa construção, eu acredito nesse novo tempo, acredito cada vez mais Deus vai nos dar, cada vez Deus vai nos acrescentar. E há um povo alegre, há um povo feliz. E vamos nos avivar para que a obra de Deus se conclua através das nossas vidas e nós possamos deixar para os nossos netos, tataranetos e lá vai, porque é de geração em geração essa comunidade em nome de Jesus. O que nós podemos dizer, amados? Esse é um tempo de crescimento e acredito que vamos crescer e estamos crescendo cada dia mais. Deus nos tem chamado e eu tenho dito que tudo que Deus faz é através dos seus filhos. Deus coloca nas nossas mãos, Deus acrescenta na nossa vida, para que a gente possa ser um instrumento dele para as gerações futuras.
E todo aquele que se dispõe a ser esse instrumento, o Senhor vem, supre, capacita, respalda. Que você continue nesse empenho de fazer mais, querer mais, desejar mais do Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Eu creio que Ele tem muito mais para nos dar. Então, à medida que nós nos posicionamos, à medida que nós dizemos sim, eu quero, e à medida que nós amadurecemos e esperamos nele, que é Ele que supre, que é Ele que traz, que é Ele que faz em nós e através de nós, pela obra do Seu Espírito, então certamente nós veremos o futuro que Deus desenhou. Está pronto, está lá na frente. Eu creio que está lá. Nós só temos que nos apoderarmos. E isso é pela fé e a nossa caminhada firme, não desistindo, não olhando para trás, não desanimando, mas estando junto, dia a dia, juntos, caminhando lado a lado, para que assim se cumpra todo o propósito do Senhor para este ministério e para cada um individualmente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Feliz aniversário, PC! 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 Feliz aniversário, PC. Que Deus abençoe a todos.